E o negócio é o seguinte, pessoal, investir em ações de empresas de shoppings é um pouco diferente de investir em fundos imobiliários de shoppings, tá? E eu trouxe a Multiplan para a gente estudar juntos e você vai conseguir ver essas diferenças mais nítidas, tá? A gente tem que entender que, como investidor, o foco de cada investidor vai variar de acordo com o seu perfil, o que a pessoa busca, né? Então, quando a pessoa compra uma ação de um shopping, ela não está visando só a questão do recebimento dos dividendos. Ela quer investir naquele negócio porque casa com a tese de investimentos dela, casa com a carteira, casa com as perspectivas do perfil pessoal. É diferente de um fundo imobiliário de shopping, por exemplo, onde a pessoa pensa em renda recorrente. Então tem alguns pontos que a gente precisa analisar aqui em conjuntos e você vai conseguir ver essa diferença nítida entre a Multiplan e entre alguns outros fundos, por exemplo. Eu também trouxe exemplos de outras empresas de shoppings para a gente analisar, mas o foco aqui vai ser a análise da Multiplan e entender o modelo de negócios dessa empresa, né? Então, para isso, a gente primeiro precisa conhecer no longo prazo o que essa empresa se sucedeu, né? Hoje ela tem 20 shopping centers, né? Então, e 2 complexos de torres corporativas, né? Ela tem 14 shoppings com potenciais projetos de multiuso, dos quais 7 já estão integrados, estão espalhados ali pelo nosso Brasil. Então, veja, o primeiro ponto que a gente tem que analisar é que a Multiplan, nesse caso, ela não tem somente os shoppings em específico, assim como acontece com os fundos imobiliários. Então, ela tem shoppings, mas ela também é uma empresa do segmento imobiliário. Então, ela pode ter, como a gente vai ver mais para frente, alguns terrenos, ela pode ter alguns outros empreendimentos. Então, ela pode agregar valor na empresa com outros tipos de diversificação do seu portfólio. Aí, com isso, ela pode conseguir uma receita mais pujante, ela pode conseguir um crescimento mais exponencial. Então, depende muito da qualidade do ativo que você vai estar analisando. Quando a gente compara a Multiplan, né, os seus shoppings, com os próprios shoppings em termos de crescimento, a gente percebe que, por esses dados, ela aumenta muito o seu número de vendas. Então, o valor agregado dos shoppings da Multiplan tendem a ser melhor porque ela tem uma venda mais atrativa, um valor de venda mais atrativo do que a média do mercado normal. E esse valor vem crescendo ano a ano. A gente pode perceber nas suas receitas e lucros, esse crescimento das suas receitas de forma anual dos últimos 10 anos, desde 2014, por exemplo, com uma receita também, e com lucro também, que é crescente de forma um pouquinho ondulatória ali 2020 e 2021, por conta dos nossos problemas da crise sanitária, mas a gente percebe que é uma empresa que ela vem crescendo bastante. E esse crescimento também é visto, coisas para você diferenciar do fundo imobiliário e da empresa em si, da ação, é o crescimento do seu lucro por ação. Essa valorização é um pouco mais pujante, é um pouco maior. A gente percebe que ela saiu de 0,65 em setembro de 2021 para R$ 1,96, R$ 1,96, que é o seu lucro por ação, ou que foi em setembro de 2024. Então veja, esse crescimento é uma forma de retornar para o acionista o crescimento da própria empresa, sem ser especificamente pelos dividendos pagos em si. Claro que há o pagamento de dividendos, que a gente vai ver mais para frente, mas esse é um jeito também de se remunerar o acionista que já detém as ações, com esse crescimento no lucro por ação, porque a empresa vem reportando lucros maiores, e esse reporte dos lucros maiores vem aqui explícito pelo FFO, né, que é o fluxo de caixa operacional crescente da empresa, né, dos últimos 12 meses cresceu quase 12%. Então, uma empresa que você já percebe esse crescimento constante. Além dela ter esse lucro por ação maior, que isso agrega valor para a empresa, para o acionista, ela vem também distribuindo juros sobre capital próprio, que é uma forma ali de dividendos, a grosso modo, que a gente fala, né? Com um payout médio de 55%, ali 59%, alguns pontos, 68%. Só que, por exemplo, se eu tenho uma empresa de administração, construção de shoppings, terrenos, empreendimentos imobiliários, é uma empresa que vai precisar na exato momento, um CAPEX maior. O que é esse CAPEX? É o dinheiro que ela reserva ali das suas receitas para poder fazer novos investimentos, novos empreendimentos, comprar novas propriedades, construir novos e fazer novas expansões nesses shoppings. Então, se ela faz tudo isso, para quê? Para a empresa crescer, para agregar mais valor para o acionista, para
ela de certa forma aumentar suas receitas futuras, ela não pode pegar todo esse dinheiro e pagar como dividendo, como acontece com os fundos imobiliários, onde 95% das receitas ali são distribuídas conforme os dividendos. Então veja essa diferença nítida também. Aqui a gente pode perceber que só em 2023, que a gente tem um ano completo, foi 595 milhões de reais para a CAPEX, que é os seus investimentos, e um pouquinho também ali para os seus dividendos, 581 milhões, né, que na verdade são juros sobre capital próprio. Uma coisa interessante também que a empresa traz para agregar valor para o acionista é a recompra de ações. Então, se a empresa está recomprando essas ações, conforme o que vem acontecendo, que ela vem comprando o valor de 2 bilhões de reais em ações, ela consegue o quê? Concentrar o número de ações que ela tem em free float. Com isso, a porcentagem que você tem exposta na empresa aumenta. Então, um jeito de você ser remunerado além dos dividendos é quando a empresa recompra suas ações. Então, isso é um jeito que a Multiplan visa achar mais vantajoso do que só distribuir os dividendos ou juros sobre o capital próprio, porque afinal de contas, para a gestão, ela percebe que o valor das ações estão muito mais atrativos e recomprar essas ações é mais vantajoso do que distribuir dividendos. É claro que, para a gente numa carteira de investimentos, a gente foca renda passiva, em alguns casos, alguns investidores não gostam muito dessa estratégia, mas é uma estratégia que a longo prazo várias empresas vêm fazendo e aí vem retribuindo ao acionista esse crescimento, porque afinal de contas, quando você visa investir em ações, você tem que saber que ou você vai agir muito curto prazista, né, conforme ali o swing trade ou day trade, comprar e vender e ganhar no lucro, o que é muito difícil de ter sucesso, só profissionais conseguem, na verdade, ou você vai para o longuíssimo prazo. O médio prazo em ações geralmente costuma dar meio errado. Então, ou você visa investir em ações para o longuíssimo prazo, ou você faz essas jogadas de negociação, tá? Aqui a gente consegue perceber que ela vem retornando para esse acionista, né, o retorno de 21,6%, proporcionado pela recompra de 2 bi em ações somados aos JCPs já deliberados no ano. Então a gente percebe que a gente tem uma empresa que é do empreendimento imobiliário que está muito focada nos shoppings, mas também tem outros empreendimentos que a gente já vai ver mais para frente também, e ela vem crescendo suas receitas, crescendo os lucros e remunerando acionistas. Então a gente sabe desses pontos. Agora, quando a gente parte para os resultados trimestrais, a gente tem que já sair o terceiro trimestre de 2024, por isso que eu esperei para poder fazer a análise dessa empresa. A gente percebe que esse crescimento ele ainda continua de forma trimestral. A gente pode perceber que as vendas das lojas aumentou 9,2% ano a ano, comparado o terceiro TRI de 2023 com o terceiro TRI de 2024. Tanto as vendas das lojas quanto as vendas por metro quadrado dos shoppings. A gente pode perceber que de todos os seus 20 ativos, todos os shoppings obtiveram a venda aumentada. A gente pode ver nesse gráfico aqui, em destaque, o Diamond Mall e o New York City Center, tá? Com um aumento ali expressivo de 24,8% para o New York e para o Diamond 19,1%, somando uma receita de 5,6 bilhões, que foi 9,2% maior quando se soma-se todos os shoppings. Outro ponto interessante da Multiplan também, que a gente pode analisar, é a taxa de ocupação, que vem aumentando 96,2%, foi a taxa de ocupação média do último ano. E se os shoppings estão muito ocupados, a receita tende a aumentar bastante, inclusive no mês de setembro, com recorde de 96,4% de ocupação. Então, shoppings precisam estar movimentados, eles estão movimentados, eles fomentam o maior consumo, a maior atratividade da locação das lojas e dos espaços nos shoppings. Então, com isso, essa taxa de ocupação ela fica mais alta, porque cada vez mais as pessoas estão recorrendo a esse meio, até mesmo de lazer e de passear no shopping, né, pessoal? Então, nós vimos que a gente tem um aumento das suas receitas, aumento das vendas nos shoppings, a taxa de ocupação alta, um EBITDA, a capacidade de geração de dinheiro dessa empresa também aumentando. O que nós temos para o lucro líquido? A gente tem alguns pontos que eu quero ler aqui com vocês. O lucro líquido. No terceiro TRI de 2024, a companhia apresentou aumento de 6,1% versus terceiro TRI de 2023. Dados aqui, a diversificação das suas receitas. Quais receitas? Venda de imóveis, desinvestimentos de algumas partes de shoppings também,
Aluguel complementar, que tem também uma parte ali anexa na estrutura de negócios da empresa, e as receitas do estacionamento e mall e mídia. Então, com isso, ela consegue ainda manter esse lucro líquido crescente. Se a gente olha esse lucro líquido ali de 279,6 milhões, um crescimento de 6,1% tri a tri, e de forma anual 18,2%. Então veja, às vezes analisar a empresa trimestre a trimestre não pode ser um bom negócio quando você tem um olhar um pouco mais pessimista, porque varia muito, é muito ondulatório. Agora, se a gente olha de forma mais anual, a gente percebe esse crescimento de forma mais acentuada. Inclusive, tende a Multiplan dar mais lucro agora, no quarto trimestre de 2024, porque vai incorrer nas datas comemorativas do Natal e Ano Novo e férias. Então, isso faz os shoppings explodirem as suas receitas. Outro ponto que a gente tem que olhar, que é importante também, que diferencia do fundo imobiliário específico de shoppings, claro que eu faço um grande parênteses aqui, que eu não estou tomando lado nenhum, o meu jeito de investir é totalmente sem emoções e transparente aqui com vocês. A gente pode perceber que a Multiplan ela tem esses terrenos anexos perto aos shoppings ou em áreas importantes. O que ela faz com esses terrenos? Ela pode fazer o quê? Expansões de novos shoppings, né? Expansões desses shoppings, ela pode fazer outros shoppings diferentes, ela pode fazer torres residenciais, hospitais, área verde, torres corporativas que são escritórios ou mistos, né? Escritórios embaixo, residência em cima, lojas embaixo, residência em cima. Então, essa diferenciação entre o fundo imobiliário, que ele não faz muito essa gestão. Aqui, a Multiplan, a gente tem uma carteira mais diversificada de modos para se aumentar a receita no futuro. Então, ela pode pegar esse terreno, construir uma torre residencial, vender os apartamentos, lucrar com isso, comprar fatia de outro shopping, aí desinveste de um shopping, compra outra fatia, faz uma laje corporativa, faz um hospital agregado. Então, esse jeito imobiliário é muito diferente dos fundos imobiliários de shopping específico, tá? É mais um motivo ali para você colocar no seu balanço para análise dos seus investimentos. Outra coisa interessante também que tem é o seu banco de terrenos, o famoso land bank, né? O land bank é o seguinte, ela compra terrenos vazios, lotes, né, em locais estratégicos, e ela pode ganhar as suas receitas tanto na venda com a valorização desses lotes, ou ela pode pegar e construir um grande empreendimento. Então veja que a Multiplan, além de shoppings, ela é uma empresa imobiliária praticamente, né, uma construtora. Se a gente olha a cotação hoje custando R$ 25,05, ela entregou um dividend yield baixo, 3,2%. Por quê? Empresa em expansão exponencial, ela não vai ficar te entregando yield, mas eu já te ensinei que ela te devolve isso de outras formas, recompra de ações, aumento no lucro por ação, né? Aumento na capacidade do patrimônio da empresa e crescendo. Então é um jeito de investir mais empresarial aqui, sem tanto foco em dividendos, tá? PL hoje dela, o preço-lucro está sendo negociado 12,8 vezes. A gente vai comparar isso com outras empresas de shoppings e ver se está caro ou barato com o segmento, né? Entregando um ROI de 15%. O interessante dela, ela tem uma margem de 51%. Então, olha só que interessante. A cada R$100 que ela vende, R$52 fica ali no caixa para a empresa como lucro. Então, isso é uma rentabilidade muito expressiva em comparação com outros negócios que nós temos. Então, por isso que ela tem esse negócio de sucesso, né? Dívida líquida por EBITDA também de forma bastante controlada, então não tem tanto problema assim, 1,37, né? Crescimento de receitas e lucros também bastante pujante. Então, é uma empresa que ela vem crescendo cada vez mais. Mesmo com o dividend yield baixo, ela vem pagando dividendos crescentes ao longo dos anos, né? Exceto ainda 2024 que não finalizou, ainda vamos ver esses dividendos, né? Então ela pagou lá de 2021 até 2023 49 centavos, 71, 99 centavos, esse ano já pagou 58 centavos, né? Mais uma vez reforçando que esse dividendo está mais baixo devido ao CAPEX, devido à recompra de ações, devido a essas decisões que a empresa toma para crescer a empresa como um todo, sem pegar todo o lucro e só distribuir para o acionista, entendeu? Um jeito que a gestão visa de melhorar ali as suas questões. Então, olha só, no longo prazo, quem investiu na Multiplan teve uma rentabilidade na cotação de 218%, e isso desde o início da empresa, tá? Se eu olho num curto prazo, por exemplo, no acumulado do ano de janeiro até outubro, o que nós temos? Nós temos uma queda de 10% no valor das ações, hoje custando R$25,
ela já chegou a custar 22, mas já chegou a custar R$ 27. Então perceba que essas ações, elas são um pouco mais voláteis também. Então é um jeito de você estudar aí as oportunidades de investimentos, tá? Mas no longuíssimo prazo a gente percebe que ela cresceu bastante. Mesmo custando a R$ 25 e tendo um PL, né, um preço-lucro de 12,8, que é o que a gente olha a atratividade de investimento, se está caro ou barato. Para quem não entende muito bem, abaixo de 10 é considerado, entre grandes aspas, que está mais barato. Mesmo com esse PL mais alto, a gente percebe que, olhando o gráfico de cotação versus o lucro, a gente percebe que ela está entregando um lucro superior ao preço que a cotação valeria. Então, se eu for olhar por esse lado, ela está até negociando num valor ok, tá? Para investimentos. Agora, se eu comparo então a Multiplan, a Allos e o Iguatemi, a gente tem algumas diferenças específicas. Se eu, Gustavo, aqui, vocês conhecendo o meu perfil, se eu fosse ter que escolher entre uma dessas três empresas, talvez eu escolheria a Allos. Tem vídeo da Allos aqui também. Por quê? Olha só, mesmo ela negociando num PL de 17, um preço um pouquinho mais esticado, ela está abaixo do seu valor patrimonial, ela entrega um yield um pouquinho maior e ela mostrou um crescimento de receitas e lucros bem maior nos últimos 12 meses. É uma empresa que nos últimos anos, ou seja, depois dessa fusão, né, da Alan Sonai, ela teve um aumento muito expressivo nas suas receitas. Então, uma empresa um pouco mais nova do que a Multiplan em termos de modelo de negócios depois da fusão. Então, é uma empresa, se eu tivesse na carteira, seria mais para crescimento, tá? Mas, por outro ponto, a gente pode perceber que em termos de lucratividade, a Multiplan pode estar mais atrativa, porque ela entrega uma margem EBITDA maior, uma margem líquida também muito maior, né? E entrega um ROI mais interessante. Então, ficaria entre essas duas, depende do balanço da minha carteira, tá? A Iguatemi está aqui, está negociando num preço mais esticado. É uma empresa que eu não estudei a fundo, então não posso ficar falando muito sobre ela. Eu estudei mais a Multiplan e a Alan Sonai, que são as duas empresas que eu gosto de administração de shoppings, tá? E administração e construções. Depois de estudar a Multiplan, eu vejo que é um modelo de negócios muito interessante para quem quer misturar um pouquinho o ramo imobiliário, mas não quer ficar só na questão dos imóveis residenciais, tipo a Lavi, por exemplo, né? Que tem vídeo aqui também dela. Então, se a pessoa quer dar uma diversificada no portfólio de investimentos, estudar a Multiplan talvez dê esse caráter mais expressivo de uma empresa de exponencial crescimento que ainda retribui para o acionista. Então, acho que aqui a Multiplan tem entregado um valor assim, mais interessante, apesar de que a Allos tem entregado um yield mais interessante. Então, depende, dividendos, crescimento, o que você busca aí, né? Olha só, em termos de rentabilidade, então, eu vou colocar um prazo mais curto para análise de rentabilidade, porque é o prazo que a Iguatemi entrou na bolsa, tá? 2022. Então, de 2022 a 2024, final de 2024, a gente vê que a Multiplan venceu na rentabilidade, 32% contra 12% da Allos e contra 7% da Iguatemi, tá? Então, o que a gente entendeu aqui? A gente entendeu que é uma empresa que ela vem crescendo suas receitas, lucros, vendas, crescendo seu modelo de negócio, expandindo os terrenos, comprando terrenos, construindo outros empreendimentos, diversificando portfólios, retribuindo ao acionista como juros sobre capital próprio, recompra de ações, o lucro por ação aumentando, uma empresa que está voando, beleza? Só que, às vezes, você quer só o dividendo, você não quer saber de nada, você quer receber só dividendo, aí você vai ter que esquecer a Multiplan, você vai ter que partir já para fundos imobiliários. Mas é outro modelo de negócio, é isso que eu quero que você entenda, tá? Não dá para... Eu estou comparando os dois modelos aqui, bem a grosso modo, para você saber justamente da diferença entre os dois. Veja todas essas características que eu disse da Multiplan e veja que o fundo imobiliário ele não tem essa característica tão grande de crescimento, a não ser que ele faça emissão de cotas. Então, no atual cenário, onde a gente tem praticamente todos os fundos aqui negociando abaixo do valor patrimonial, você não vai ter emissão de novas cotas para poder expandir os shoppings. Já as empresas que shopping, não só a Multiplan, mas a Allos também, a Iguatemi, elas podem aumentar o seu patrimônio, podem comprar, podem negociar, podem pegar a dívida muito mais fácil. A gestão do empreendimento para o crescimento é mais fácil do que o fundo imobiliário, que vai ser obrigado a distribuir 95% da renda dele como dividendos.
Então é diferente os modelos. Então se você quer, se fala assim, eu não quero saber de empresa não, quero só receber dividendos mensais e diversificar meu portfólio aqui para shoppings e tal, aí já vai para fundo imobiliário, né? XPML, VISC11, HSML, todos ali pagando mais de 10%, negociando abaixo do valor patrimonial, são bons empreendimentos, né? Tem vídeo deles aqui também. Tem vídeo só de fundo imobiliário, se você quiser saber aqui do canal, tá? Então é basicamente essas diferenças que você tem que saber, tá? Um potencial das empresas, das ações, que é o crescimento ali com mais manejos diferentes, né? Debêntures, empréstimos, financiamentos, giro de ativos e tal. Fundo imobiliário um pouquinho mais engessado, mas aí ganha no dividendo recorrente. Então, você que tem que decidir isso, colocar na balança aí o que é mais interessante para você, tá? Às vezes o cara é mais novo, tá em crescimento ali, tá ganhando uma renda recorrente, quer investir em ações que têm um potencial de crescimento, ao invés de ficar só focado em dividendos, aí ele já muda a estratégia, já analisando aqui, dando uma estudada na Multiplan ou na Allos, por exemplo, né? Então é isso que eu quis passar para vocês, espero que eu tenha agregado valor para vocês com esse vídeo, tá? E se você ficou feliz, deixa like para mim, se inscreva no canal se você não é inscrito, ativando o sininho. Todo dia tem vídeo, cada dia um tema diferente, onde você vai aprender muito sobre investimentos, vai ser capaz de tomar suas próprias decisões sem ficar refém do mercado, beleza? Deixa para mim aqui seu comentário. Depois disso tudo, fundos imobiliários ou ações de shopping? Você que decide, coloca aqui no comentário que a gente vai conversar mais sobre, tá? Foi um prazer fazer esse vídeo para você. Assistir o canal do Investidor Classe Média, eu sou o Gustavo, te vejo no próximo vídeo. Até mais.